Vamos ver se já está gravando. Está gravando. Bom dia, sétimo ano. Aula de matemática, unidade 1, na página 48. Nós estamos vendo multiplicação de números inteiros ali. A gente vai ver a divisão também, né? E hoje é dia 23 de junho de 2020. Valeu? Ó, paramos num exemplo aqui, ó, que eu falei para vocês que tinha aplicação. Ó, desliga o áudio aí, por favor. Desliga o áudio aí, por favor. O teu microfone. Tá? Deixa eu apagar o quadro aqui e colocar para vocês. E colocar para vocês o exemplo que nós paramos da aula passada, tá? Era duas vezes, a gente aplique novamente a ideia de adição de parcelas iguais, duas vezes de menos 7, daí é menos 7 mais o menos 7, né? Dobrar o débito de menos 7 dá menos 14, tá? Isso aqui a gente viu na aula passada, e daí ele coloca assim, ó, quando multiplicamos dois números inteiros, um positivo e outro negativo, o resultado é negativo. Tá? A gente terminou a aula verificando qual é o valor de menos 2 vezes 7. E daí eu apliquei a ideia de oposto aqui para vocês. E essa ideia de oposto, ela facilita bastante, né? Ó, o oposto de 2 vezes 7. Então é o oposto do 2 vezes o 7. Aqui eu obtenho primeiro a multiplicação e por último obtenho o oposto. Tá? 2 vezes 7 é 14 e o oposto de 14, menos 14. Isso vai nos ajudar a desenvolver essa expressão aqui. Ó. Para um pouquinho. Aqui. Peguei o botão errado. Quanto é que é um número tipo menos 2 vezes menos 7? Que situação é essa? A multiplicação de dois números negativos. Tá? Por favor, me acompanhe aqui. Tá? A multiplicação de menos 2 vezes a multiplicação do menos 7. Eu posso interpretar que menos 2 é o oposto, ó, menos 1, vezes, vou usar o pontinho aqui, ó, o 2. Então, menos 2 é o oposto do 2. Agora, essa multiplicação aqui eu vou colocar aqui. E menos 7... o oposto, tem que botar entre parênteses, de 7. Certo? Como a multiplicação é comutativa, eu vou colocar os opostos na frente. Então, esse oposto aqui, menos 1, vezes. Agora, esse oposto aqui, menos 1, vezes. E depois, o 2 aqui. E o 7, porque a multiplicação eu posso trocar a ordem dos fatores, não altera o produto, né? A ordem dos fatores aqui, nesse conjunto numérico que nós estamos trabalhando, não altera o produto. Certo? E vou resolver isso aqui primeiro, ó, 2 vezes 7. Então, eu copio isso aqui, o oposto, vezes o oposto, vezes, calculo 2 vezes 7. 14. Tá? Agora eu vou obter o oposto de 14. Copiar esse menos 1 aqui, que é o oposto de, vezes. Quem é o oposto de 14? Responde aí para mim quem é o oposto de 14. Isso, o oposto de 14, ó, entre parênteses, menos 14. Certo? E agora com esse oposto aqui na frente, ele está me dizendo o oposto de menos 14. Escreve aí para mim quem é o oposto de menos 14. O Felipe já botou ali, ó. Olha, o Felipe triantecipado. O oposto de menos 14, então, é mais 14. O que está dizendo aqui, ó? Que quando tu multiplicar dois números negativos, esse resultado aqui vai ser positivo. E por quê? Porque dois números negativos, ele vai inserir a ideia de obtenção de dois opostos.
Cada vez que tu obtém o oposto do número, tu muda o sentido na reta numérica. Por exemplo, o 5 está à direita do zero, certo? Se tu pegar o 5 e multiplicar por menos 1, é obter o oposto de 5 e tu vai fazer isso com o número. Tu vai obter o menos 5, o simétrico do 5, o menos 5. Se tu pega o menos 5 e multiplica por menos 1, tu volta ao 5. Então, uma quantidade par. Olha só que interessante isso. Uma quantidade par de obtenção de opostos, seja ela 2, seja ela 4, 6, 8, uma quantidade par, até 0. 0 é par, tá? Uma quantidade par de obtenção de opostos dá um número positivo. Né? Partindo sempre do número positivo, tu vai ter um número positivo. Então, se tu tem 3, obtém o oposto de 3. Menos 3, obtém o oposto de novo. 3, retorna ao 3. Tá? Tá entendendo? Já foram 2 vezes. Vamos ver 3 vezes a obtenção do oposto. Obtém o oposto. 3 vezes, menos 3. 4 vezes, mais 3. 5 vezes, menos 3. E assim por diante. Porque tu fica passando de um lado da reta numérica para o simétrico do outro lado na reta numérica, né? E assim por diante. Tá bem? Certo? Com isso, nós resumimos o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui se ele não resume numa observação. Se ele não resume numa observação, pode botar na lateral do teu livro ali, ó. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu apagar e eu vou usar aqui. Tá? Multiplicação de números inteiros, tá? A gente vai pegar assim, ó, positivo, negativo. Não escrevam nada ainda. Vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Melhor assim. Se tu tiver um positivo, um número, isso aqui está representando um positivo, multiplicado por um número positivo, o resultado final é positivo. Isso a gente já fazia lá na primeira série, na segunda série. Quando a gente aprendeu a multiplicar, a gente já fazia isso, né? Só que a gente não entendia que um número era positivo, a gente dizia que o número era um número. Mas agora no 7º ano, né? E se eu pegar um positivo e multiplicar por um número negativo? Eu vou botar uma flechinha, eu não gosto desse igual aqui, tá? Eu não gosto do igual, vou dizer que é uma flecha. Positivo multiplicado por positivo dá um positivo. Ó. Flechinha. Um positivo com um negativo, lembra, é a obtenção de um oposto. Então, o resultado aqui, ó, vai dar negativo. Tem um positivo e a obtenção de um oposto. Está lá na direita, obtenção de um oposto, esquerda. Agora, o que seria obtenção de dois opostos? Ó, pensa comigo. Inicialmente está na direita, obtenção de oposto esquerda, obtenção de oposto direita de novo. E a gente sabe que direita é positivo. Certo? E lembra, né, que a multiplicação pela regra da comutatividade na multiplicação, né, multiplicar um positivo com um negativo é a mesma coisa que multiplicar um negativo por um positivo. Então, todas as situações de multiplicação de dois números estão aqui, né? Positivo com positivo, positivo com negativo, ou negativo com positivo e negativo com negativo. Tá?
Em outras palavras, se eu tiver a multiplicação de dois números com sinais diferentes, é negativo. Se eu tiver a multiplicação de dois números com sinais iguais, vai dar positivo. Tá? Tanto positivo, 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 negativo, negativo, positivo. Olha só, de novo. Com sinais diferentes na multiplicação, dá negativo. Com sinais iguais na multiplicação, dá positivo. Certo? De forma bem técnica a gente resolve isso. Fale. Tô te ouvindo. Eu prefiro que tu escreva, mas se tu acha que fica difícil escrever, pode falar. Por exemplo, eu fiz na questão aqui, tipo, vou pegar uma aqui de exemplo, que eu fiquei meio, tipo, entre parênteses, um negativo, dois parênteses. Só um pouquinho, Pedro. Acho que vai ser mais fácil assim eu conseguir te acompanhar no livro. Fala pra mim aí qual é a questão no livro. Ela é, tipo assim, eu peguei a uma aqui de baixo, tipo assim, ela é entre parênteses, um negativo, dois parênteses, Eu não tô conseguindo. Pedro, tá muito difícil assim. Não tô conseguindo te entender. Tá? Escreve ali, se tem um exemplo no livro, por favor, escreve o exemplo do livro ali, ó. Questão tal, página tal, item tal. Certo? Ou se não, tu escreve a expressão na mensagem. Porque eu não tô conseguindo te entender no teu áudio. Menos 1 vezes menos 7. Sim, Pedro, e daí? Vamos colocar aqui. Vou apagar isso aqui, até porque isso aqui vocês têm na outra página, e eu vou colocar ali para o Pedro. Se tiver uma situação, menos 1 vezes menos 7. Tu quer continuar perguntando ou tu quer que eu resolva? Vai continuar de? Não entendi, Pedro. Acho que pode, senhor. Pode continuar de? Seria isso? Nem sei, senhor. Escreve. Eu posso resolver então, Pedro? Sim, porque Pedro, é justamente um exemplo que eu te dei ali, ó. O Pedro está dizendo assim, ó, vai continuar sendo mais 7 o resultado? Com certeza. Olha só, o que vai acontecer? Lembra que isso aqui é o oposto de 1, isso aqui é o oposto de 7. O que eu quero na prática que vocês façam? Na prática é tu observar que a obtenção de dois opostos dá um positivo, certo? Oposto, oposto, dois opostos dá um positivo. 3 opostos dá um negativo. 4 opostos dá positivo. Quantidade par de opostos, positivo. Quantidade ímpar de opostos, negativo. O que eu quero que vocês façam na prática é isso, tá? Ó, oposto, oposto, positivo. 1 vezes 7, 7. Isso é na prática, tá? Algebricamente, como é que a gente entende isso? A gente escreve o menos 1 como menos 1 vezes o 1, o oposto de 1, vezes o oposto de menos 7, ó, menos 1 vezes o 7, pelo exemplo do Pedro ali. Pela propriedade comutativa, eu vou escrever primeiro os opostos, ó, menos 1 vezes menos 1 vezes 1 vezes 7. Eu não quero que vocês utilizem isso aqui para resolver todo o exercício, isso aqui é só para mostrar, tentar convencer vocês que a multiplicação de dois negativos vai dar um positivo, tá? É só para justificar. Na prática, entenderam, né?
Oposto com oposto, positivo. Tá? Então, resolvendo 1 vezes 7 primeiro, 7. Daí eu vou ter aqui, ó, o oposto, aqui, ó, o oposto de 7 e aqui o oposto desse resultado aqui. O oposto de 7, vamos copiar esse oposto aqui, e o oposto de 7 é menos 7. Agora, o oposto de menos 7 é mais 7. Olha só quanta ladaia eu fiz aqui, ó, só para chegar nesse resultado aqui. Lembra. Na prática eu quero que tu veja oposto, positivo. Tá? Olha só. Lembra ali, ó, que eu falei de positivo, negativo, né? Olha só, e depois resumir para vocês com sinais diferentes, sinais iguais. Presta atenção aqui, ó. Na próxima página está dizendo o seguinte, ó. Tá bem em cima do reflexo ali. Resumo da multiplicação com números inteiros, com sinais iguais, ó, sendo positivo com positivo ou negativo com negativo. O produto, o resultado vai ser positivo. Sinais diferentes, né? Um positivo e o outro negativo, ou o primeiro negativo e o segundo positivo, isso são sinais diferentes. O resultado negativo, tá? Se um dos isso aqui é interessante, ó, porque existe um número que não é positivo nem negativo, certo? Existe um número que não é positivo nem negativo e ele é chamado de zero. Se qualquer um dos fatores for zero, o produto dá zero. Então tu tem esses 3 tipos de respostas numa multiplicação. Ou o número é positivo, ou o número é negativo, o resultado é negativo, ou o produto é zero. E se o produto é zero, se uma multiplicação é zero, com certeza tu vai dizer assim, ó, olha, pelo menos um dos fatores é zero. Consegue dizer com certeza. Tá? Agora, no exercício de número 1. No exercício de número 1 ali, ó, eu vou selecionar o item B e o item D. O restante vocês vão fazer, eu vou apresentar para vocês a resposta, o gabarito, certo? E daí vocês têm que trazer pronto para a próxima aula, que é quinta-feira. Vamos lá para o exercício 1, página 49. Tá, tudo bem, Matheus. Depois tu pega a gravação, pode ser, Matheus? Falando nisso, assim, ó, eu quero participação. Manda aí um oi, assim, ó. Tô entendendo, não tô entendendo, não sei onde é que página tu tá, sei que página tu tá. Tá? Eu quero que vocês escrevam aí, eu quero saber a participação de vocês. Tá de boa, Tairone? Tá ótimo, de boa lá na lagoa, né? Tô entendendo? Ó, a Isabela falando, tô entendendo. Oi, tô entendendo. Obrigado, Camille, pelo retorno. Quem mais? Quero saber se tá entendendo. Já vai terminar. Só tem eu e outro de mim, cara. Eu tô, Sor, muito bem, eu acho que entendi o Gregory. Eu não sei o que é SLV, sei lá, vai saber? Será que é isso? Ó, o Matheus França respondeu, tô também. Salve, entendi. Agora entendi. Vamos lá então. Vamos lá, ó. Calcule o produto D. Na página 49, calcule o produto D. Eu vou colocar aqui exercício 1, item B. Acompanha o raciocínio aqui, ó. 1B, 3 vezes de menos 5. O que eu preciso ver na multiplicação? Se os sinais são iguais ou se os sinais são diferentes, ou se um dos fatores é zero, certo? Ó, eu vou anotar aqui, ó, tu não precisa resolver dessa forma, mas é bom que tu anote
para que tu saiba aqui, ó, sinais diferentes. Naquela tabela está dizendo ali, ó, para ti, ó, negativo, sinais diferentes da negativo. Então, tu vai fazer a multiplicação dos módulos, 3 vezes, vou usar a cruz aqui, o x, 3 vezes menos 5, eu sei que dá negativo, porque eu tenho sinais diferentes, eu tenho a obtenção de um oposto, e vou multiplicar os módulos, 3 e 5, dá 15, tá? Esse aqui é o item B. Legal. Tudo bem. O Pedro disse que vai sair. Tá. Muito bem, Cauã. Obrigadão. É isso aí, ó. Participação. Quero ir. É isso que eu quero. Menos 10 não, né, Pedro? É menos 15. 3 vezes 5. Não, eu não vou fazer. Tá? Eu vou deixar para vocês fazerem e a aula que vem eu vou pegar vou escrever o gabarito para vocês. Qual página, Matheus? Vamos lá de novo, 49. Tá bem? Ó, item D, exercício 1, item D. Posso apagar aqui? Posso? Sim ou não? Participa, isso aí, Gui. Vamos ver, participação. Sim ou não? Ai, só o Gui mesmo. Dá pra te desligar a câmera pra ficar a tela do som maior pra mim? Mas eu tô com a câmera ligada. Faz tempo. Ô Felipe, tu pediu o item C, o item C é como o item B. Eu queria resolver o item B, Felipe, porque ele parece um pouquinho diferente. Daí tu pode usar tanto o item B quanto o item D para resolver os anteriores. Se tu não conseguir, eu vou te deixar como desafio. Se tu não conseguir na aula que vem trazer pronto, certo? Por favor, daí tu chega e me pergunta assim, ó, professor, eu não consegui resolver aquele item B. Pode ser daí, Felipe? Certo, Felipe? Sim ou não? Quero participação. Vou apagar aqui então. Fala aí pra mim, Felipe, que eu estou esperando a tua resposta. Beleza, é isso aí, tá? Eu acredito que tu vai conseguir, com o exemplo do B, fazer o item C, tá? Aqui o item D, ó. Olha qual é a situação que tu tem aqui, ó. Sinais iguais na multiplicação, ó. Uma multiplicação, esse sinal é negativo, esse sinal é negativo, sinais iguais, e conforme o nosso resumo ali naquela tabela, positivo e operante, certo? Então, quando eu pegar o menos 1, que eu posso escrever dessa forma, não precisa do parênteses, mas se eu quiser, eu posso inserir o parênteses. Aqui é obrigatório o parênteses, tá? Ó, eu sei que essa multiplicação aqui vai dar um número positivo. Agora eu multiplico os módulos. 1 vezes de 19, positivo e operante. É isso aí, né, Tairone? P-O-S-I. Isso mesmo. Tá? O Matheus Duarte, assim, ó, eu estou resolvendo só algumas questões, tá, Matheus? Na aula que vem, eu vou colocar todas as respostas para vocês, porque eu quero que vocês desenvolvam em casa os outros itens, tá? Vamos ver aqui, olha ali, ó, tem mais itens ali, todos os outros dá para fazer, tá? Lembrando das orientações que eu mandei para vocês, tá? Olha ali, ó, o exercício 2 da página 50.
Na página 50 termina o exercício 1 no item H, tá? No exercício 2. Tá, muito bem, Pedro, beleza. No exercício 2, sem calcular, está dizendo assim, ó, assinale as multiplicações em que o resultado é um número positivo. Deixa eu apagar aqui e escrever a seguinte dica para vocês. Para um pouquinho que tu vai poder escrever também, para resolver isso aqui. Tem que assinalar, sem calcular, as multiplicações em que o resultado é um número inteiro positivo. O que tu vai escrever, o que a gente vai falar, o que é para dar positivo na multiplicação, ó, na multiplicação. Temos resultado positivo se os fatores são o quê? Tu lembra, né? Iguais. Se os não é se os fatores são iguais, para um pouquinho. Se os fatores têm mesmo sinal, tá? Então, se tu tiver na sequência 3 fatores, agrupa 2 fatores primeiro e depois o resultado do sinal agrupa com o terceiro, tá? Para poder responder o exercício 2. Isso mesmo, Pedro, tá quase na hora de acabar, tá? O que eu vou pedir para vocês também leiam a resolução 1 ali, certo? No quadro que eu vou colocar para vocês. Eu vou colocar aqui, tentar colocar aqui à esquerda, só para vocês verem o que eu estou falando da resolução 1, tá? Aqui, ó, não dá para ler aí, mas tu tem aqui não dá para ler, mas tu tem no teu livro ali. Descubra os fatores em cada caso a seguir. Eu quero que tu leia, certo? Traz pronto o exercício 3 e o exercício 4. Gente, seguinte, tá? É sem estresse. Tu vai tentar fazer olhando os exemplos de aula, olhando o livro, lendo o livro, tu vai tentar fazer tudo isso, tá? Tu vai te esforçar para fazer. O Felipe está perguntando, tema é um tema que não é para entregar, daqueles para colocar no tema, no e-mail. Tu vai fazer no teu próprio livro, desenvolver, aula que vem eu coloco as respostas para vocês e tu vai me lembrar disso, tá? Vocês vão me lembrar disso, vou colocar as respostas para vocês e se vocês tiverem alguma dúvida em algum item, a gente desenvolve ele por inteiro. Valeu? Valeu então, o Gui já me disse ok, todo mundo entendendo tudo, tá uma beleza isso. Ficamos por aqui então, certo? Entendido tudo, né? Feito. A minha próxima aula na quinta-feira, tá, Felipe? Certo? Vou parar de gravar aqui então, ó. Primeiro. Tchau!